Bem-vindos à primeira aula do módulo 2, prezados alunos. Nesta primeira aula do módulo 2, vamos começar a mudar a cara da nossa planilha, começar a dar a cara que desejarmos que ela tenha. Logo de cara, o que vocês podem ver? Que nessa coluna, em todas estão escrito aula de Excel, mas na primeira coluna, a letra está maior do que a coluna E, que está maior do que a F, que está maior do que a G. Se você comparar este grupo com este grupo, vocês perceberão ainda que as letras são diferentes. Prestem atenção, eu vou ampliar um pouco para que vocês possam ver com maior propriedade. Percebam que esta fonte que está em laranja é diferente das letras desse outro grupo. As letras são diferentes. Então, nesta primeira aula, vamos voltar aqui o zoom aqui abaixo, reduzir o zoom para 100%. Voltamos. Nesta aula, vamos entender como modificar o tipo de letra e o tamanho de letra, que, na verdade, é muito simples. Primeiramente, para modificar o tipo de letra, basta que selecionamos o que desejamos modificar, venhamos na opção Página Inicial, clicamos aqui e escolhemos o tipo de fonte, que é o tipo de letra. Veja, existem muitas opções de fontes. Por exemplo, vamos pegar essa que é bem diferenciada, essa Algerian. Cliquei sobre ela e veja que o Excel modificou o tipo de fonte. Se clicarmos em qualquer célula, o Excel mostra qual é o tipo de fonte que está selecionado. Então, clicamos novamente, vamos voltar para o tipo de fonte chamada Calibre, que é o padrão do Excel e é, na verdade, o tipo de letra que você consegue visualizar melhor. Não sei se vocês conseguem perceber, mas o tipo de fonte que está em azul fica mais fácil de ler, mesmo estando com letras pequenas, como na coluna G, fica mais fácil de ler do que o outro tipo de fonte. Por quê? Porque todo esse grupo em azul está com fonte Calibre, como vocês podem ver aqui acima, em qualquer célula que eu clicar, está escrito Calibre. No grupo verde, vejam que já é outra fonte, a fonte Garamond. Então, todo mundo aqui, podem olhar lá acima, é Garamond. Perceba que Garamond não é uma fonte boa para se ler. Recomendamos muito que em Excel sua planilha seja construída em Arial, fonte Arial ou fonte Calibre. Eu vou colocar Arial para vocês verem que também é fácil visualizar com ela. Vamos procurar Arial, corra a barra de rolagem, Arial, Arial. Percebam que a Arial é uma fonte que é possível ler claramente. Evidentemente, a fonte Calibre, que é o grupo azul, ela é uma fonte um pouco mais delicada, melhor desenhada, porque é uma fonte mais moderna. A Arial já é uma fonte mais antiga, mais tradicional. Mas, de qualquer modo, tanto a Calibre quanto a Arial, vocês podem trabalhar tranquilamente, porque é fácil visualizar. Lembrando que existem uma infinidade de fontes. Então, se vocês correrem a barra de rolagem, vocês verão que tem uma infinidade de fontes que são padrões dos programas da Microsoft, padrões globais de fontes. Se eu quero modificar somente a fonte da primeira linha, lembrem-se que tudo no Excel temos que selecionar. Então, eu clico com o botão esquerdo, arrasto e vou mudar só a fonte dessas células que eu selecionei. Eu vou escolher uma fonte aqui, digamos que Adobe Caslon. Veja que eu mudei somente as fontes de onde eu selecionei. Perfeito? Então, outro ponto que vocês vão ver, então espero que tenha ficado claro, que a gente pode escolher o tipo de fonte, mas recomendo muito as fontes Calibre, que já é o padrão do Excel, e a fonte Arial, que é o segundo grupo, que é os que estão marcados em verde.
Por quê? Porque você consegue fazer uma planilha que fique mais legível de ser lida, ok? Outra coisa que vocês puderam perceber é que cada uma dessas colunas que eu estou marcando aqui está com um tamanho de fonte diferente. Veja. Vocês podem olhar aqui acima que a coluna D está com fonte 15. É o tamanho da letra. A E, 13. A F, 10. E a G, 8. A mesma coisa acontece aqui. Fonte tamanho 15, tamanho 13, tamanho 10 e tamanho 8. Perfeito? Lembre-se que falamos aqui abaixo, no canto inferior direito, que a gente pode aumentar o tamanho da nossa tela. Dissemos também que é recomendável trabalhar com 100% para você ter uma visão correta do tamanho da sua planilha, de quanto ela ocupa de espaço na sua tela. Todavia, você pode escolher o tamanho de fonte que for mais adequado para você. Então, para escolher o tamanho de fonte, é a mesma coisa. Clico onde eu desejo selecionar. Digamos que só quero mudar o tamanho de fonte dessa primeira linha inteira. Cliquei com o botão esquerdo, segurei, soltei o botão esquerdo, está selecionado. Digamos que eu quero modificar o tamanho dessa fonte para 48. Vejam. Não dá nem para ler porque o conteúdo ficou maior do que as células. Então eu posso voltar o tamanho dessa fonte, porque já está selecionado, para o tamanho 11. Posso voltar o tamanho dessa fonte para 9. Posso clicar aqui e escolher o tamanho 10 dessa fonte, dessa primeira linha. Se quero modificar o tamanho de fonte de todo esse conjunto, basta eu clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar o botão esquerdo, arrastar, marquei tudo que eu desejo e quero transformar todos em fonte 10. E todo o conteúdo selecionado foi transformado em fonte tamanho 10. Outra recomendação nossa experiência com planilhas eletrônicas, é que procure não usar para os dados da planilha fontes maiores do que o tamanho 10. Se você não estiver vendo adequadamente, até 12 é tolerável, mas já ficaria ocupando um espaço muito grande de célula. Veja bem, se seleciono novamente, aqui está todos em 10, e escolho a opção 12, veja que eu vou precisar de mais espaço nas colunas para caber o conteúdo de cada uma dessas fontes. Então recomendamos que até 10 é uma fonte adequada para se trabalhar com planilhas. Se você quer destacar um título, como fizemos aqui, módulo 2, aula 1, tamanho e tipo de fonte, eu escolhi uma fonte 24, que é para dar um destaque de título. Até aí, tudo bem. Mas o corpo, procure trabalhar até a fonte 10, que consideramos mais adequado. Aqui, vocês podem ver ainda que o grupo azul está em calibre, o grupo verde está em Arial. Porém, ambos estão com tamanho 10. Só que vocês podem perceber que a fonte Arial ela é um pouco maior do que a fonte calibre, porque faz parte dela. Ou seja, a fonte 10 calibre ela é deste tamanho, que vocês estão podendo ver em azul. A fonte 10, que é o mesmo tamanho, Arial, é um pouco maior. Então, tenham absoluta certeza que vocês estão trabalhando dentro de uma planilha com o mesmo tipo de fonte, com o mesmo tamanho de fonte para o corpo do texto, para não ficar uma coisa esquisita. Se você quer ter certeza absoluta que tudo vai estar com a fonte, com o tamanho que vocês desejam, estão vendo? Aqui tem a coluna A e tem a linha 1. Acima da linha 1 tem esse cantinho, basta clicar com o botão esquerdo neste cantinho, selecionou toda a planilha. Venho aqui em fonte, escolho calibre, então todas as fontes da planilha, porque está selecionado tudo, como vocês podem ver, está marcado de cinza, e todos vão ter fonte 10. Ou seja, quando eu clico aqui, seleciono a planilha inteira e posso modificar o tipo de fonte, o tamanho de fonte igual para todas as planilhas, para todo o conteúdo da planilha. Outra opção que temos aqui, este azinho para cima, se eu clicar aqui ele vai aumentando o tamanho da minha fonte. Se eu clicar no azinho com setinha para baixo, ele diminui
o tamanho da minha fonte e voltou para a fonte 10. Vejam que o título, que estava enorme, ficou pequeno, ou seja, ficou com o tamanho 10. Então eu quero aumentar o tamanho desse título para voltarmos onde paramos. Estava em 24, selecionei 24 e modifiquei o tamanho. Perfeito? Espero que todos tenham aprendido adequadamente. Utilizem os arquivos para praticar os exercícios, porque isso é fundamental para que vocês absorvam completamente o conteúdo que estamos passando. Lembre-se, este curso ele é absolutamente prático e vocês vão aprender na prática. Muito obrigado e até a próxima aula, que vocês verão o que mais poderemos fazer com as fontes dentro do Excel. Logo mais, em mais algumas aulas, vocês ficarão surpresos com o que vocês já estão fazendo para formatar o conteúdo de uma planilha. Até a próxima!